1.1, lá de Sobral. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Casa Garcia Gourmet tem tudo para sorveterias, food trucks, açaiterias, confeitarias e padarias. Lá você encontra os produtos da Imagem congelados, croissants, pães integrais, pães dourados, salgados e muito mais. Encomende suas delícias nas lojas Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, na Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Estamos nas redes sociais. @Imagem Congelados, @Casa Garcia Gourmet. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Bom dia, Luciano Kleber. Seja bem-vindo aqui no estúdio, comigo para Moti ao vivo, meu querido. Sexta-feira é um dia especial para nós, porque você está aqui presente, cheiroso, todo penteado, bem arrumado. Bonito. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. É uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, participando do programa Hora da Notícia, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM, em Sobral, que tem no comando o grande comunicador Assis Nascimento. Por lá também, aqui nós temos o nosso querido Paramoti na mesa de som, e quem comanda lá nesse momento é o Ricardo Gomes. Muito abraço para todos vocês, um carinho que eu tenho grande por Sobral. Né? De início, como sempre, esse microfone está meio empoeirado, viu? Um bom dia e agradeço a quem elevou a nossa voz nas redes sociais. Eu não tenho exatamente quem partilhou, porque eu vivo, nesse momento, sob ataque de milícias digitais. Eu já identifiquei que essas milícias partem de Sobral. E, por coincidência, esses ataques começaram a partir do momento em que eu levantei a voz em defesa da educação sobralense, que está também sob ataque quando professores, diretores e a própria gestão estão em conluio para fazer fraudes com o intuito de maquiar, de fraudar o IDEB, né, de receber dinheiro e dizer que nós temos a melhor educação. Então, eu quero já deixar claro, eu tenho uma página, eu criei uma página, Café com Kleber. Então, por gentileza, hoje quase que não teria o Facebook. Eu acordei 4 horas, tinha essa informação de que a conta estaria temporariamente bloqueada. Aí eu refaço, faço o pedido, entendo. Vai dar problema, a gente vai continuar sempre, mas vai dar um problema, tira tempo da gente, mas a gente insiste. Então, se de repente, uma vez eles tentarem me bloquear e eu não consiga reaver de imediato, então tentem, por gentileza, curtam, entrem no Facebook e procurem a página Café com Kleber. Então, siga esta página, curta, está ajudando a gente. Se no momento o meu perfil for bloqueado, eu já tenho essa alternativa, que aí eu tenho uma outra pessoa com outro perfil, que também é administrador. Então, eu peço para ela entrar e já fazer o partilhamento, compartilhar para todos vocês o nosso programa. Esses ataques estão vindo de Sobral. Coisa recente. Então, um bom dia para Roseli Mesquita, Fabiana Antunes, Silvana Saboia, João Rodrigues, Osmar Mesquita, Auriclésio Macedo, André Lima Ramos, Águida Araújo, Emanuel Azevedo. Emanuel Azevedo disse que ele mora aqui em Fortaleza, disse que como sobralense, ele se recusa a acreditar nesses fatos lá em Sobral. Pois é, alguém se recusa, né? Queira Deus que prova o contrário, né, Luciano? Tá difícil. Arcanjo Cunha, Ney Carvalho e Francisco Souza Silva. Um bom dia para quem já está aqui na timeline. Michel Mendonça, bom dia, meu amigo. Grande abraço para você. Fernando Collet Ibiapina. E também quem já entrou em contato, nosso Ricardo Gomes está dizendo que estamos lá com alto e bom som. Estamos no ar, amigos. Então, um grande abraço. Estamos na Assunção, nesse momento, e também na Paraíso FM. Para prazer de alguns e desgosto de alguns também, né, que gostariam de não ver a nossa voz falando aqui
alguns assuntos. Mas eu volto a repetir que ninguém comanda nem cala a minha voz, a não ser o Senhor lá de cima. Graças a Deus. A Ele devo a minha proteção. Amém. Bom, então, cadê aqui? Já fugiu aqui o Mário Gibson estava falando. Cadê o Mário Gibson? Estava muito simpático, mas é tanta coisa que vai sumindo, viu? Deixa eu ver se eu encontro. Abra aqui. Ah, está aqui. Ilustre amigo, esse é o Mário Gibson falando. Ilustre amigo, bom dia. Esse novo trio é tão brilhante quanto o anterior. Sou um ouvinte e fã do Vicente Alencar, assim como o seu também. Parabéns por manter a imparcialidade e nível do programa. Tem mais gente aqui falando. Deus nos proteja, que Maria passe na frente. Messias Frota está havendo uma pequena interferência na sintonia da rádio pela internet, mas vou continuar na escuta. Não sei o que está acontecendo, faço o possível. Coronel Júnior, lá de Boa Vista, em Roraima. Bom dia, meu irmão. Força, isso aí, força e luz, né? Dizia o padre João Batista Frota. Ele disse, quando estava assim, nos períodos, né, que os padres também têm esses períodos, né, de fraqueza, de angústia, né? São seres humanos. E ele repetia sempre isso, força e luz, força e luz, força e luz. No Gilberto, também um abraço para você. Gorete Alencar, bom dia, Luciano e Mourão. Onde estão os ferrenhos defensores do ambiente? Só blá, blá, blá. Tem mais gente aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu quero ver hoje a Duque de Caxias cheio de eco-defensores do meio ambiente. Bom dia para o Fernando Colei Biapina, Fransquinha Cunha, a Catarina Soares, o William Moreira. Bom dia e que Deus proteja a quem busca a verdade. Amém. 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 Eu nem tenho demais, nem admiro demais os homens. Minha proteção e minha força vem do Senhor. Graças a Deus. Antônio Lacerda. Bom dia. Antônio Lacerda, lá de Natal. Bom dia. Comente sobre o PIB. Você já tinha falado sobre essa falsa recessão. Grande abraço. Olha como você me deixa feliz e alegre, Antônio Lacerda. Não sabe, eu vou já explicar por quê. Manuel Filho, bom dia. André Lima Ramos, bom dia. Luciano Newton, Vicente e aos ouvintes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Orem por nós. Máximo Manuel dos Santos, bom dia, Luciano. Doutora Ana Maria Gurgel, que eu tenho um grande carinho, sempre fui fã do nosso programa, muito simpática, muito competente, e gosta do nosso programa. Então, são pessoas assim que ajudam a gente, que dão energia, né? A gente continuar. São tantos as emoções, né? Mas assim, são tantos os problemas. José Soares da Silva Júnior, bom dia a todos. Coragem, Luciano. Força e coragem, é meu lema também. Aliás, não trouxe a minha pulseirinha que diz isso, força, coragem e fé. A pulseirinha tem a palavra fé também, mas força e coragem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E volto a falar. Curtam, sigam no Facebook a página Café com Clever, porque se houver algum imprevisto, como hoje quase acontecia, só que quando eu acordo 4 horas, eu recado em geral nas redes sociais, e estava lá, a sua conta está. Todo dia, amigos, avisar para vocês, todo dia, portanto, façam o máximo também para compartilhar. Todo dia, depois que esse programa vai para o ar, que a gente consegue fazer ao vivo, né? Ainda não conseguiram não alcançar esse objetivo ainda, eles começam a denunciar o programa como se estivesse violando alguma regra da comunidade do Facebook. Então, eles usam pessoas e usam também robôs para fazer esse ataque em cima da minha página. Então, geralmente, quando é lá no final do dia, à noitinha, eu recebo um comunicado do Facebook que está fora, aquela publicação está suspensa, e aí eu solicito análise, mas a partir daí, os caras que me seguem, as pessoas que me seguem no Facebook já não terão acesso à página. Obviamente, depois, no final da noite, muita gente já viu, né? Mas muita gente também via à noite. Então, quando vocês compartilham, estão me ajudando não só a elevar a voz, mas montar essa trincheira aqui nas redes sociais em prol da verdade, né? Eu estou aqui sempre em busca da verdade. Alguns até me dizem que eu quero ser o dono da verdade, eu quero ser o procurador da verdade, aquele que busca a verdade. Então, por falar nisso, já quero entrar fazendo um reparo aqui no Nilton Mourão. Você me permite, Nilton? Claro, que é isso. Nós temos aqui... Olha, você disse 2 vezes... Uma mesa democrática. Você disse 2 vezes... Um abraço para o Vicente Alencar, os dois que estavam aqui enfrentando essa barreira, enfrentando o prefeito Motosserra, né? Esse é o prefeito Motosserra.
Com todo carinho, Roberto, mas eu estava vindo agora no Uber, né, e conversando ali com o motorista, olha, já pensou se ele pega aqui nessa Barão de Estudos e faz também um binário, né? Mas o que eu vejo, assim, tem as árvores ali no meio, por que que não faz? Tem tanta inteligência, tanta tecnologia, por que não encontra um meio de preservar as árvores, embora fazendo o seu binário? E árvores centenárias. Árvores centenárias é igual um prédio centenário, devia ser tombado, no sentido do patrimônio, né? Mas estão tombando literalmente. No sentido da conservação, da né? conservação. E não derrubar. E não derrubar. Então, um reparo que eu quero fazer, e com todo carinho, peço venha você. Claro, Você disse claro. que esse crime que está acontecendo aqui, na Duque de Caxias, nesse momento, está sendo perpetrado, né? Está em ação, está em continuidade, seria semelhante ao das queimadas lá na Amazonas. Proporcionalmente falando. Olha, eu acho que você está completamente errado, porque lá na Amazonas, fala Amazônia porque são vários estados onde isso está acontecendo. Ali tem também criminosos, Tem. mas há pessoas de bem que são acostumadas culturalmente a provocar essa queimada. Não é queimar floresta, tá? A floresta não arde, a floresta não queima. Ao contrário, você tem fogo, quando chega ali no verde, o fogo vai se acabar, porque é úmido, né? O que acontece muito é assim, depois do desmatamento, eu quero dizer, mas o fogo está atrelado ao desmatamento. Claro, você derruba uma árvore, depois que ela seca, é que só então ela vai pegar fogo. Então, ali não há, me desculpe, Nilton Mourão, Claro. não há uma ação do Estado. Uhum. Então, aqui é muito pior. É muito pior. Então, não se assemelha. Certo? Não se assemelha porque lá é índio que toca fogo, que acha que ali vai ajudar o terreno. Assim como está cheio de queimadas no estado do Ceará. Esse momento é um momento de queimadas. Exatamente. O pessoal toca fogo achando que vai melhorar o terreno. É ignorância. É fruto da ignorância. O meu povo peca por falta de conhecimento. Está lá em Oséias, a palavra do Senhor. Então, o nosso povo aqui peca também no ambiente. Por isso, lá atrás, um cara que pouca gente fala desse aspecto dele, Padre Cícero. Ele tinha essa preocupação ambiental, porque ele sabia que... E pedia para o povo não queimar. Praticar uma agricultura moderna, ecológica. Né? Nós temos condições. Lá atrás, lá na época do Padre Cícero. Do Padre Simão Batista. O Padre Cícero tinha um decálogo ambiental, para quem... É um aspecto pouco revelado dele, né? Um homem adiante do seu tempo, né, Luciano? Certamente. Sandra Cabral, bom dia, Luciano Clever, Nilton Mourão, Vicente Alencar e Assis Nascimento. Alessio Marinho, bom dia. Valônia Campos, bom dia. Então, o que o prefeito Roberto Cláudio está fazendo, e é um homem da tecnologia, um homem da modernidade, um médico. Saúde pública. O verde faz parte também da saúde pública. Pelo amor de Deus. O amor à história da cidade. É claro que se for realmente imprescindível que a árvore seja derrubada. Mas por que não procura, de todas as formas, um estudo? A tecnologia está aí para isso. A modernidade não é para derrubar o que tem de velho e trazer coisas novas, não. A arquitetura e o urbanismo têm 1000 soluções criativas, com certeza, Luciano. Nós precisamos conversar a ancestralidade com a modernidade, a nossa cultura. Não podem pagar o nosso passado. Então, a derrubada de árvore é muito pior do que as queimadas. Roberto Cláudio, eu vou falar com o Macron, viu? Tem cuidado que eu vou falar com o Macron, ele vir falar contigo sobre esse negócio daqui. Tirar dinheiro aí da Prefeitura de Fortaleza, deixar de comprar. Absurdo. Eu estou fazendo aqui uma brincadeira, mas com certeza haveria uma alternativa para que as árvores não fossem derrubadas. Inteligente, ecológica e humanística. Faça o binário. Faça uma mão só. Faça. Mas deixa as árvores no meio. Preserve. Eu vejo aqui no Meireles, no bairro onde eu moro, essas iniciativas, assim, de repente você se confronta com uma árvore no meio da rua. Nunca ouvi falar de qualquer acidente provocado por essa árvore. Havia algumas árvores aqui. E vi até gente viajante de fora assim, puxa, que negócio inteligente, preservaram a árvore no meio da rua. No meio da rua. E assim, está ali o asfalto, está ao redor, está a árvore ali, mais próximo do acero, né? Da rua. Mas é óbvio que poderia ter uma solução criativa para isso. Nossos engenheiros estão aí para isso mesmo. Mas não, procura sempre o mais fácil. Derruba a árvore. E aí, aquela velha pergunta, onde estão? Porque eu lembro, e assim, na época, por exemplo, aqui do viaduto do Cocó, onde ele tirou um acero do Cocó, eu fui favorável. Porque não tinha como fazer diferente, ele replantou em outros cantos, mas ali
é mais ou menos como a Mata Atlântica, né? Ali perto do Cocó, né? Na Ribeirinha, né? Exatamente. Então podia ser replantado. Mas árvores centenárias, muito mais velhas, né? Tem o dobro da idade, talvez, do prefeito. Testemunhas da história de Fortaleza da Belle Époque. Não é só romantismo, não. É uma preocupação com a história da cidade. Aquelas árvores contam a história da cidade. A gente perde um pouco da história com isso daí. Então, é assim, cuidado. Outros projetos virão. E o doutor Roberto Cláudio está se transformando no prefeito Motosserra. Ali no viaduto eu fui favorável. Logo depois arrancaram as árvores do estado de Santos Dumont. A gente vai se calando. Houve uma reação porque ele queria derrubar a Praça de Portugal. A reação da sociedade fez com que ele voltasse atrás. Isso é bom. E a solução que foi dada não foi excelente? Foi. Está lá a Praça Portugal. Portugal. Está bonito, está linda. Está lá a Praça Portugal. Se tivesse Agora, derrubado. Cadê a sociedade cearense que não se comove com a derrubada ali no centro de Fortaleza, né? Bom dia para o Arlécio Marinho. Lá no meu interior, Potiretama, o processo de derrubada da mata e a toca de fogo no que foi derrubado chama-se broca. Exatamente. Estava tentando lembrar aqui a broca, para limpar o terreno, para fazer o cultivo das culturas, do feijão, do milho. As coivaras, né? As coivaras. Fogo nas coivaras. É. Bom, esse é o assunto. O assunto que me deixou alegre, o reparo é esse, tá? Acho que você diminuiu. Eu acho que aqui há uma ação do Estado. Não, pensada, eu confesso, eu peço até desculpas aos ouvintes pela minha indignação. Mas eu sou fortalezense, eu amo essa cidade. Eu amo a minha cidade. Fortaleza, para mim, é a cidade beleza. Então, eu fico triste. Eu fico realmente, triste quando eu vejo governantes fazerem certos crimes em nome do progresso. Isso é progresso? Derrubar árvores centenárias? Isso não é progresso, não. Isso é retrocesso. Porque nós temos tecnologia de sobra no mundo inteiro, pela arquitetura, pelo urbanismo, para manter tudo isso consociado com o progresso. Aí sim. Mas não. Vão derrubar e no lugar vai ficar o quê? O sol inclemente, cáustico, insolador, terrível. Mas vamos fazer o replantio de não sei quantas mil mudas compensatórias. Eu desafio aqui dessas mudas compensatórias que já plantaram em Fortaleza, em nome desse discursozinho fácil, quantas delas vingaram? Porque plantam, aguam por uma semana e vão embora e esquecem, e não há o monitoramento para saber se daqui a 1 ano, 5 anos, elas vingaram, Luciano Kleber. Eu fico triste só de pensar em te perder. Você falou. Bom dia para o Vespa Filho, para o Juveraldo de Souza Batista, Dona Lígia Dark Mendonça, dizendo que é revoltante isso daí. O André Lima Ramos, na Rua Gonçalves Ledo, existe uma árvore em frente à casa Menino de Jesus, que é centenária, mas com esse prefeito eu não duvide que ele mande derrubar. E o Hamilton Martins, bom dia, Luciano, abraço a todos do programa. Não tenho a menor dor na consciência. Bom, vamos aqui, então, ao que me lembrou o Lacerda, lá de Natal. Ele se lembrou que eu falei sobre isso, sobre a recessão. Eu falei aqui no dia 13 de agosto, fui atrás. Dia 13 de agosto, o jornal O Povo trouxe uma manchete vagabunda. Só ele trouxe aquela manchete, aquele viés, naquele dia. E eu disse aqui no programa, olha, é muito ousado, coloquei aspas nesta ousadia do jornal O Povo, de dar uma manchete. A manchete do Povo dizia, Brasil entra em recessão. Isso baseado em previsões do PIB. A previsão do PIB, daqui o jornal O Povo dizia, economia, Brasil entra em recessão técnica. Está aqui no Facebook para quem está acompanhando. Jornal O Povo do dia 13 de agosto. Brasil entra em recessão técnica. E aqui eu chamei a atenção e disse, olha, nem os insuspeitos analistas da economia apontariam para uma manchete, nem sequer um título de página interna, quanto mais para uma manchete. E eu disse aqui, ou é incompetência do jornal O Povo, que não tem ninguém lá dentro que entenda de economia, ou é realmente uma torcida contra o Brasil. Um viés. Aí não seria jornalismo. Hoje, o jornal, ontem, assim que eu vi, né, de manhã eu já vi o anúncio do PIB, né, porque eu estava acompanhando, né?
Lá, no dia 13 de agosto, há uma prévia. E a projeção é que houvesse uma queda no PIB do trimestre, que é calculado por trimestres. No primeiro trimestre, houve uma queda de 0,1%. E havia uma projeção, uma expectativa, de que repetisse a queda no segundo trimestre. O que é recessão técnica? Porque ainda não seria considerado recessão. O país entra em recessão quando termina um ano, você diz, pô, houve recessão. Mas quando há uma queda sucessiva de pelo menos 2 trimestres, cai um trimestre. Cai no segundo trimestre, no segundo trimestre conseguinte, né? Então você está em recessão técnica, chama a atenção dos governantes. Cuidado, né? O Brasil, o país, pode entrar em recessão. Então, com a prévia, e a prévia dizia, mas os números consolidados, o IBGE só dará no final do mês. Então, no dia 13 de agosto, 17 dias antes do fim do mês, o Jornal O Povo, por incompetência ou por falta de jornalismo, as duas coisas são muito ruins. Em que é que se transformou o grandioso, ex-grandioso Jornal O Povo? Daqui a pouco a gente vai chamar de ex-Jornal O Povo, para dar uma manchete dessa, ousada, nada de ousada, eu falo ousada aqui, entre aspas, adivinhatória. Como é que se coloca uma adivinhação numa manchete? Se tivesse colocado um pode, ainda assim estava errado. Então, eis que ontem, para a alegria do povo, mas não do o povo, foi anunciado que o Brasil, contra todas as expectativas, cresceu 0,4% no segundo trimestre deste ano. Aí, o que é que os jornais dão? Por exemplo, a chamada do antagonista, PIB cresce 0,4%. O PIB brasileiro cresceu 0,4%. O resultado veio ligeiramente acima do esperado e afastou o risco de entrada do país em recessão técnica. O que é que diz o Globo, no anúncio de ontem? PIB avança 0,4% no segundo trimestre, acima do previsto. Aí diz a linha, o resultado afasta o risco de entrada do país em recessão técnica. O que é que eu imaginei? Uma barrigada enorme daquela do Jornal O Povo. No outro dia, deve vir um erramos na própria capa. Que nada. É esperar muito do Jornal O Povo. Na capa, e o Jornal O Povo deu essa manchete na capa, manchete principal, e no dia seguinte fez o comentário no editorial. Manteve a burrice, a incompetência, a ignorância na área econômica, ou então a militância contra o governo, contra o Brasil. Porque quando você quer uma coisa contra o país, está contra todos os brasileiros. Então, hoje a capa do Povo, deixa eu buscar aqui o Povo, a capa. Na capa, ele diz assim, e até é como se o cara da capa voltasse atrás e dissesse assim, olha que pena, né? Está na capa do Povo dizendo, PIB cresce, está aqui, já encontrou, e o Nilton já me deu aquilo também no papel. PIB cresce no segundo trimestre e Brasil se afasta da recessão. Se afasta da recessão. Mas não diz muita coisa, né? O aumento foi de 0,4%, economistas destacam a alta da taxa de investimento. O que é que diz lá dentro o jornalista de economia? Gente, que vergonha, vergonha alheia. O que é que ele vai dizer? Samuel Pimentel, eu tenho que dar o nome, não tem como fazer diferente. Puxado pelo resultado da indústria, 0,7%, o produto interno bruto do Brasil no segundo trimestre, e não foi só pela indústria, foi principalmente pelo investimento. O que mais pesou, olha a incompetência aqui do cara, me perdoe. O que mais pesou foi o investimento. Mas tudo bem, a indústria também cresceu. Deste ano, cresceu em 0,4% em comparação ao trimestre anterior, janeiro a março, tirando o país da recessão técnica. Esse rapaz está dizendo que o Brasil estava numa recessão técnica e agora o crescimento aqui tirou da recessão. É muita incompetência. Se isso não é militância, é muita incompetência.
Porque só entra a recessão técnica é caracterizada por retração do PIB em 2 trimestres seguidos, consecutivos. Se teve uma queda no primeiro, então não houve recessão. Pode ter havido uma sazonalidade. São vários critérios que são abordados, temas abordados, são jargões até da economia. Mas se o cara vai escrever sobre economia, ele tem que dominar o assunto. Aliás, ele tem que dominar o assunto e traduzir o economês para o leitor comum. Aqui, o Jornal Povo enganou seus leitores, errou, deu uma barrigada. Uma barrigada no jargão de nós, jornalistas, é um erro enorme. E esse erro enorme, quando vem na manchete, a magnitude ainda é mais elevada. E não se dá, não viu que errou. Não percebeu que errou. Se não percebeu que errou, é incompetente. Aí vem o senhor Samuel e disse que o resultado desse PIB tirou o país da recessão. Como é que você tira alguém da água? Alguém que está na água. Como é que você tira alguém da recessão? Quando está na recessão e o país não estava na recessão. Quem colocou o Brasil na recessão técnica foi o Jornal Povo, e só ele. Só na cabeça do Jornal Povo e de seus jornalistas, né, é que o país estava em recessão técnica. Repetindo, só agora, só ontem, os números foram consolidados, os números do IBGE, dando conta de que o país cresceu no segundo trimestre. Portanto, não houve recessão técnica. Portanto, se não houve recessão técnica, o país não poderia ser tirado da recessão. Na capa foi assim, afasta da recessão. Vá lá. Mas é uma tentativa, né, de dizer que não reconheceu o erro. Eu busquei hoje no Jornal Povo. O Jornal Povo tem uma seção chamada Erramos. Então, o Povo errou duplamente, triplamente. Errou lá atrás, no dia 13 de agosto, com aquela manchete vagabunda, mentirosa, barrigada. Errou agora por não dar o Erramos. E errou, continuou no erro, no texto do meu querido colega jornalista Samuel, que disse que esse resultado do PIB tira o país da recessão. O país não estava na recessão. É tanto que, quando ele ouve Chaves Neto, na matéria, ele ouve alguns economistas, comenta que escapar de um quadro de recessão, o que é escapar, né? Não, você não foi para a fogueira, escapou do fogo. A outra coisa é você sair queimado, porque você estava no fogo. Da recessão técnica foi importante, escapou. Como é que escapou? Porque não houve retração no segundo trimestre. Então, o Jornal Povo está devendo aos seus leitores um pedido de desculpas e um erramos. Nós erramos. Nos perdoem. Nós ousamos, nós queremos adivinhar, dando uma dividente, cartomante. Vai lá no Jornal Povo. Quer saber o seu futuro? Vai lá no Jornal Povo. Daqui a pouco o Jornal Povo vai ter que colocar um anúncio na sua capa. Nós trazemos o seu amante de volta, a pessoa amada de volta. Dando uma de tons adivinhatórios. Não se brinca com isso. Isso não é jornalismo. Bom dia para o André. Luciano, como está a situação de Sobral a respeito da educação? Alguma novidade? Já, já, eu vou falar. Como educador, a gente se preocupa. E Roberto Gugel, mandando também um bom dia para a gente. Sandra Cabral, retornando o seu bom dia. O Arlécio Marinho, falando da PROC, a gente já falou sobre isso, né? O André Lima Ramos, existe uma árvore, já falou também sobre isso. Então, Facebook está trazendo aqui de volta. Lígia Dark Mendonça Passos, interessante para pautarmos uma árvore na nossa calçada, no sentido de preservação sadia de uma árvore, precisamos ter licença da prefeitura. Está falando lá de Sobral. Caso contrário, enfrentaremos a mercê de uma multa ambiental. E o prefeito assassino de árvores centenárias não está, né, não entra nessa lei, é porque tem a lei de Sobral e tem a lei de Fortaleza, essa é uma lei municipal, né? Pois é, aí está dizendo a preocupação da prefeitura de Sobral. Até para podar, você tem que ter uma licença para não derrubar a árvore. Aqui não, o prefeito vai lá e derruba. Vai lá e derruba. Prefeito Motosserra. Frank Oliveira, sou proprietário do blog Tiro e Queda em Sobral. Quando comecei a fazer denúncias sobre o descaso do município de Sobral em relação à falta de medicamentos e lixo a cada esquina, aconteceu o mesmo que acontece agora com sua página. Eles têm uma turma especializada apenas para denunciar ao Google, para nos prejudicar.
Depois de quase 3 meses, agora é que meu blog está voltando ao normal. Obrigado e muito sucesso. Olha só, isso é o Frank Oliveira, foi alvo também, lá foi o blog dele. Aí no blog, eles atacam via Google, no meu estão atacando no Facebook. Então, eles têm uma milícia. Então, é Sobral. Porque nunca aconteceu isso comigo. E, coincidentemente, a partir do momento que eu comecei a revelar algumas coisas de Sobral, eu comecei a sofrer esses ataques. Então, deixo aqui a minha denúncia. Há uma milícia digital. Segundo aqui o Frank, se partiria da prefeitura. Eu não posso dizer isso. O que eu posso dizer é que parte de Sobral. O ataque parte de Sobral. Usando robôs também. Paulo Roberto Soares, bom dia a todos e bom fim de semana. Parabéns a vocês sobre o Motosserra. Passei lá ontem e estava cortando árvores. Ali tem oitis centenários e os pseudo-ambientalistas calados. E a imprensa também, né? Esse povo... André Lima Ramos, bom dia, meu amigo. Auriclés também mandando um bom dia. É que às vezes eles ficam falando entre si, aqui no Facebook, viu? É verdade. Mas é legal, vai ser saudável, né? Ricardo Gomes, aqui em Sobral, quando o empresário foi podar algumas árvores em frente à sua empresa, deu uma grande repercussão. E a prefeitura de Sobral, quando foi colocar a linha do metrô, cadê? Quando foi colocar a linha do metrô, derrubou várias árvores e ninguém foi contra. Acorda Sobral. Então, é bom fazer esse contraponto Sobral e Fortaleza em relação a isso daí. Messias Frota, pela Assunção, o som está perfeito. Eu vinha ouvindo também aqui no carro. Pois é, Nilton, é muito lamentável, né, esse tipo de coisa. O Jornal Povo, né, já foi um grande jornal. E como é que faz um negócio desse? Dá uma manchete dessa. Lá atrás, sem ter os números. É no mínimo fazer uma matéria sobre aquilo que ele não domina. Será que não tinha matéria? Eu vou até ver qual foi a matéria do Estadinho e do Diário nesse dia, no dia 13 de agosto. Interessante. Para saber se não tinha um assunto que eles não dominassem para colocar ali. Não, me lembro bem que foi só o Jornal Povo que primou por esse... No Brasil inteiro. Exatamente. Aqui foi só o Jornal Povo e perante o Brasil também só o Jornal Povo. Eu lembrei, eu me assustei na época. O Jornal Povo quis se diferenciar da forma errada. Eu me assustei naquela época com a manchete e fui atrás. Ué, será que eu que estou errado, né? Será que os meus conhecimentos... Às vezes bate isso na cabeça da gente, né? Exatamente. Será que está diferente? Como é que é? Mas não estava. Aí eu fui ler os próprios analistas comentando e dizia, eu li aqui, a Miriam Leitão, insuspeita, crítica do governo. Se tivesse alguma brecha, ela teria descido o cacete. Com toda certeza. A retomada do crescimento é tão clara e evidente, né, que nós vamos aqui reproduzir um áudio de um analista econômico que ontem explicou esse momento que o Brasil está vivendo, um momento realmente positivo. Eu acho que segura esse porque ele é... Bom, o Carlos Henrique, às vezes elogios eu não gosto de falar, porque a gente fica meio encabulado, né? Bom dia, Luciano. Por mais jornalista como vocês em nossa imprensa, continue com a sua lucidez a comentar a política do país. Aqui acho que tecnicamente não está muito bom, o som está até distorcendo, né? Por causa da caixa de som do microfone. Não dá certo, não dá certo. Bom, Ivonete Rocha, bom dia, meu amigo, né? Um grande abraço para todos vocês. E eu já queria entrar no outro assunto, Sobral, voltar enquanto o meu querido Nilton fala aí, né? Tenta consertar tecnicamente com a ajuda luxuosa do Saldanha. Aqui no Facebook dava a impressão que você estava se abraçando para se beijar, mas não é isso não, viu, gente? Se houve essa impressão. Embora sem nenhum problema. Muito bem, Sobral. A Prefeitura de Sobral continua sem dar uma linha, sem resposta às graves denúncias que dão conta de que haveria muitas fraudes na rede de ensino de Sobral. Pois bem, ontem, quando a gente começa a falar, começa a crescer o número de denúncias e de casos. Nós estamos atrás, vamos fazer matéria sobre isso. Eu já tenho vários casos de pessoas que estão agora com vontade de falar, que lamentavelmente em Sobral tem isso. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. E muita gente explica, não, porque essas pessoas têm algum cargo, algum emprego na prefeitura e morrem de medo de retaliação. O medo é tão grande que até as pessoas
Eu conversei com uma pessoa que foi secretária de uma escola em Sobral, não faz mais parte, não é mais servidor público. Encontrei no Uber, as informações me chegam assim, me caem no colo. Esta foi uma, dizendo da crise por que passa a educação de Sobral. Eu disse, que crise? Se é a melhor do Brasil, ela disse, tudo maquiado. E começou a falar. Então, depois que a gente anunciou, é porque ninguém fala. Outro dia estava o Nildo me perguntando, puxa, mas ninguém fala. Aqui na imprensa do Ceará, cadê Jornal O Povo? Cadê o Diário do Nordeste? O Estadinho nem se fala, não tem correspondente por lá, não tem mãos, não tem braços suficiente para isso. Mas o jornalista Marcelino Júnior, quando esteve lá no Ministério Público, em Sobral, fazendo jornalismo, apurando, indo atrás, querendo ouvir personagens, lá o procurador disse, olha, esse caso está tendo agora uma repercussão até internacional, nacional e internacional. Ele disse que jornalista do UOL ligou atrás de informação sobre o caso. Jornalista inglesa, eu não sei por que ele não quis dizer, né, que eu ia atrás, cadê, onde é que foi publicado, né? Também estava atrás, quer dizer, é possível que eles estão em apuração. Aí nós vamos ter a vergonha de um jornal lá de São Paulo, ou um jornal lá de fora do Brasil, na Inglaterra, trate do assunto, e os jornais locais passem ao largo de uma denúncia de natureza tão grave. Ficam cegos nessa hora ficam cegos. Uma investigação que já tem mais de 5.000 páginas. Olha, imagina 5.000 páginas, né? Uma resma é isso aqui, né? Se você colocar aí 10 resmas, né? Ainda não dá 5.000 páginas. Eu acho que dá mais de 1 metro de altura. É muito papel, mas os jornais daqui, e sabem. Eu soube que editores receberam material e até se interessaram, mas não passa daí. Obrigado, Paramoti, por mais um chazinho. Foram desaconselhados a seguir em frente, talvez. Talvez. Mas cadê a imprensa cearense por um caso tão grave como esse? Pois bem, aí ontem me ligou uma educadora, professora da UVA, e disse, Luciano, você falou toda a verdade em Sobral, e pouca gente tem coragem de dizer. Então, como a imprensa não fala, não reverbera, as pessoas comuns ficam com medo. Eu soube de uma mulher vítima. O filho foi laudado e ela foi chamada ao Ministério Público para prestar depoimento. Ela já fica com medo. São pessoas pobres, simples. Acham que vão ser acusadas de alguma coisa, porque o poder deles é muito grande. Grande são os poderes de Deus. Não tema. É verdade. Não temam. E assim, se vocês temem, eu volto ao povo de Sobral. Se você viu que o seu filho foi laudado incorretamente, inapropriadamente, se você foi vítima desse abuso, para mim, isso é um abuso contra crianças e adolescentes. Ligue no Disque 100. É bom que você se identifique, mas se não quiser se identificar, eles recebem a denúncia do mesmo jeito. Quanto mais gente denunciar, mais fácil será de um Ministério dos Direitos Humanos tomar uma providência. A investigação está em curso. Sobral e Coreaú estão sendo investigados. E aí essa pedagoga me disse, olha, nós temos discussões lá no curso de pedagogia, porque a UVA, assim, Sobral é a capital do Norte, é a princesa do Norte. Então a UVA, durante muito tempo, foi o polo centralizador do ensino superior ali na região. Então tem alunos de tudo quanto é naquela cidade. Sobral hoje tem cidades satélites, né, em torno de 70 quilômetros, né? Acho que umas 20 cidades estão ali em torno de Sobral, tanto do comércio quanto da educação de Sobral. Então o que essa professora disse, Luciano, eu estou falando que ela disse, e eu vou atrás, essa bandalheira não começou agora. Foi o que nós dissemos. Não foi inaugurado na gestão do prefeito Ivo Gomes. Mas o senhor Ivo Gomes, sabendo disso, porque nós estamos, hoje é o 5º dia que a gente fala sobre isso. É o 5º, né? Acho que é o 5º dia. Sim, desde segunda-feira. Desde segunda-feira que a gente fala, porque a gravidade. A matéria do jornal Agora Paraná.
de autoria do Oswaldo Eustáquio. Exatamente. Obrigado pelo socorro, da lembrança do jornalista. Só o médico soltou uma nota mal escrita, mal redigida, mal pensada, mas soltou uma nota. E a prefeitura acha que, se ela se calar, o problema não existe. É a técnica avestruz. E eu volto a dizer, desde segunda-feira, o senhor secretário da Educação, Herbert Lima, conversou com o jornalista Marcelino Júnior, que está fazendo matéria sobre o assunto, e disse que ele próprio não iria responder, porque a prefeitura entende que isso tem um viés político. Então, a prefeitura tem sim conhecimento destas denúncias. Mas, segundo a prefeitura, tem um viés político. Pois que venha a prefeitura e solte uma nota dizendo isso. Aí o senhor secretário disse que, por ter esse viés político, ele não iria responder. E quem iria responder seria o pessoal da comunicação social da prefeitura. E que ele já teria dado os dados, já teria passado as informações todas para o pessoal da comunicação, que soltaria uma nota ou falaria conosco. Nada até agora. Zero de transparência na prefeitura de Sobral. Segundo essa educadora que acompanha a educação de Sobral há muito tempo, conhece com profundidade o assunto, essa bandalheira começou na gestão anterior, na gestão do prefeito Veveu, Clodoveu de Arruda. E estouraram as denúncias na época da campanha eleitoral. E ela diz, é verdade sim, Luciano, havia alunos que faziam provas por outros alunos. Então, alunos com baixo rendimento escolar eram substituídos por alunos que tinham alto rendimento para fazer a prova e manter a média lá em cima. E segundo essa pedagoga, é lamentável que isso esteja se transformando numa cultura deletéria, uma cultura cruel contra a educação. Ela disse que não é só Sobral, toda a região foi contaminada. Santa Quitéria está usando o mesmo princípio fraudulento, os mesmos modos, o modus operandi do crime está sendo repetido, replicado em Santa Quitéria, em Meruoca. Nós já recebemos lá de Meruoca professoras, alunos, dizendo, acusando, denunciando isso. E uma coincidência, é o mesmo médico, Dr. Guedes, também assinou os laudos. Eu tive acesso aos laudos, a um dos laudos. As pessoas estão me mandando informações. Nós estamos acumulando, vamos continuar fazendo matéria e fazendo essas denúncias. Até que a prefeitura, se a prefeitura não quer responder, se acha que nós não somos dignos de uma resposta, dê uma resposta para a sociedade sobralense. E outra, abra uma sindicância, investigue internamente, administrativamente, porque vocês já estão sob investigação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. É possível que em breve algumas pessoas sejam presas. Tal a gravidade do assunto. Mas a prefeitura, e aqui eu chamo a atenção do prefeito Ivo Gomes, porque sempre se demonstrou uma pessoa comprometida com a educação, principalmente com a educação de Sobral. Ele foi secretário da Educação, do Desenvolvimento da Educação de Sobral, quando começou uma revolução. E eu preciso fazer vênia a eles. Cid percebeu que havia um grave problema na alfabetização das crianças sobralenses, e havia mesmo, era o analfabetismo escolar. Elas iam para a escola, terminavam lá seus estudos e não sabiam nem assinar o nome. Ainda hoje mal sabem o português, dominar as letras e os números. Então, houve realmente um salto. Mas, a partir daí, cresceram os olhos e começaram a criar metas empresariais. Não só para manter a média do IDEB, mas para crescer o tempo todo. Vai ter hora que está 9 alguma coisa, mano. A Emílio Sendin está 9,8.
Como é que vai fazer para crescer depois a sua média? Então, isso leva a desvios que já aconteceram lá no... Tem alguma coisa errada aí, né? Aconteceram lá nos Estados Unidos e está acontecendo em Sobral. Sobral, muita gente fala que é os Estados Unidos, né, aqui do Ceará. Pois é, está replicando os erros e contaminou a região. E tem gente que está tendo... Tem gente que estava no Coreaú e fez essas coisas lá, depois foi colocada na Secretaria de Educação de Sobral para fazer as mesmas coisas. Deixa eu dar um bom dia para o Auriclécio. Os jornais São Ferreira Gomes, diz o Auriclécio. Helena Soares mandando um bom dia. O Olavo Souza, cadê o João Alfredo e a Rosa da Fonseca, que não vê o crime ambiental do prefeito Motosserra? É isso aí, o prefeito Motosserra. O Auriclécio continua dizendo, com 2 meses do caso Romário, como você comentava na rádio, precisou ser preso para os jornais de Fortaleza colocarem em manchete uma vergonha. Mas é verdade que o diário já tinha dado, talvez não em manchete, né? André Lima Ramos, o mesmo acontece aqui em Fortaleza. Estudo no Instituto Dom José, filiado à UVA em Sobral. O vínculo é muito forte. Tenho amizade com a maioria dos professores e ninguém comenta nada. Muito estranho. O Wagner Viana. Bom dia, Luciano. Praticamente toda a imprensa está cooptada pelo governo do Estado. Quem faz parte do grupo governista não é importunado pelos meios de comunicação, com raras exceções. Quem dá notícias negativas tem cortadas as verbas de publicidade. É verdade. Bom dia, Nilton. Bom dia, Luciano. É muito triste, estarrecedor. Nós daríamos tudo para não termos esse assunto para comentar, mas infelizmente... É de coração partido. Que a gente fala. De coração partido, porque lá atrás, desde 2015, quando Sobral se destacou por esse viés maravilhoso de uma educação em franco desenvolvimento, porque isso é promoção do ser humano, isso é promoção social, promover educação, promover cultura. Então, lógico que nós vibramos com isso. Sobral está dentro do mapa do Ceará. Como é que a gente não ia vibrar? Hoje, a gente traz esses assuntos com enorme preocupação. Não estamos aqui no papel acusatório, porque esse papel é do Ministério Público. O Ministério Público tem que correr atrás e fazer valer a sua função social perante a sociedade, porque a estrutura do Ministério Público é bancada pela sociedade, que recolhe os impostos, e, portanto, nosso papel aqui é trazer à luz os fatos que começaram a serem reportados lá pela imprensa do Paraná. Isso é que é mais estarrecedor ainda. A imprensa do Paraná, mediante um inquérito que já tem 5.000 páginas, deve dar mais de 1 metro de altura, esse calhamaço aí, né? Então, assim, nós esperamos que as autoridades competentes, as autoridades responsáveis, elas realmente esclareçam esse assunto. Não estamos aqui, de maneira nenhuma, chamando ninguém de desonesto, nos antecipando a nenhum julgamento precipitado, apenas trazendo ao conhecimento da sociedade, dos nossos ouvintes da Rádio Assunção e da FM Paraíso, aquilo que precisa ser papel da imprensa, noticiar, informar, manchetar. E com responsabilidade, é claro. O Marcos Pontes está pedindo que a gente fale sobre acusações do Romário. O Marcos Pontes quer que a gente dê voz a bandidos. Marcos, aqui a gente faz o contrário. Essa informação, essa crítica, essa denúncia que eu faço da educação de Sobral é baseado em um inquérito de mais de 5.000 páginas, investigação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O Romário, um bandido que está preso, disse que queria fazer delação premiada, né? Primeiro, para delação premiada tem que ser uma organização criminosa. Então, o bandido do Romário, que está preso por cometer uma série de crimes, está tentando se justificar e jogar lama no ventilador e fazer acusações contra os outros. Porque, Marcos Pontes, se houvesse uma acusação contra você, dita por um cidadão comum até, eu antes chamaria você para falar. Imagina de um bandido. Então, você não vai ouvir aqui a voz de bandidos. Se, por acaso, o Ministério Público, que não pode, o Ministério Público não pode escalar, tem o dever de ir atrás. Se ele olhar indício, abrir alguma coisa, aí sim a gente vai falar. Mas aqui você não ouvirá a voz de bandidos. Não ouvirá a voz em defesa de bandidos. Isso aí fica lá com a moçada da esquerda.
Bom dia para o Chico Boto, que está na escuta, e o Antônio Lima. O Auriclécio está dizendo, está comentando com o outro internamente, né? Então aqui não vai ter como ouvir, tá, Marco? Se você quiser, você faça o que você quiser. Aqui você não ouvirá acusações de bandidos. Se se verificar alguma coisa, aí a gente fala. Mas, por enquanto, é a acusação de um bandido que foi preso, que fugiu da justiça, que ludibriou, e aí sim, nós falamos aqui, que ludibriou dezenas de pessoas, agora preso, quer tentar desviar e tentar justificar os seus atos. Seja qual for a acusação que ele fez, nada justifica. O que nós vamos sempre aqui, o foco é nosso, é esse. Pague o dinheiro que você deve às pessoas que você comete, O Romário disse que foi ameaçado de morte, não diz o nome da pessoa que o ameaçou de morte. Eu vou levar em consideração, para falar a verdade, o Romário já deu o que tinha de dar. Que a justiça investigue e o condene por seus crimes. E que os outros, ele faz sobre várias pessoas. O senhor cita uma pessoa só aqui, porque certamente você quer ouvir contra essa pessoa. Fala sobre várias pessoas, sobre vereadores. Então, quando tiver alguma coisa, até você mesmo, Márcio, se você tiver alguma coisa concreta, a gente fala. Ok? Luciano, se você achar ainda interessante, a gente tem aqui o áudio do Jornal das 10 da Globo News ontem, com o brilhante âncora Heraldo Pereira, que faz exatamente o retrato aqui em 3 minutos da retomada do crescimento, para que nós possamos compreender que realmente o Produto Interno Bruto está reagindo e que o Brasil, com o auxílio da construção civil, ele vai realmente ingressar no novo caminho a partir de agora, se Deus quiser. Se você achar interessante, estamos aqui no porque o tempo já está no final, era uma outra coisa que eu queria comentar, foi o lançamento ontem daquilo do projeto piloto, né? Certo, certo. E o Érico Firmo, o Jornal Povo traz a matéria e não faz uma contextualização, para dizer que, olha, houve um negócio aqui. Aí o Érico Firmo disse, olha, não sei por que o Maracanã foi retirado. Aí disse que não pode. Olha, pode sim. Por que Maracanã foi colocado, né? São só 5 cidades, uma em cada região. Maracanã foi colocado. Estava no projeto do governo, no desenho do governo, Maracanã, nesse projeto que foi lançado ontem. E aí o governo do estado começou a fazer beicinho. Por intermédio, eu vi o seu secretário falando. Ele perguntando por que a escolha de Maracanã, por que nós não fomos ouvidos? Imagina, né? Os outros estados estão soltando fogos, ninguém foi ouvido. Nós perdemos, Maracanã perdeu, o Ceará perdeu e Paulínia. Os 4 milhões que nós receberíamos aqui para Maracanã, com o intuito de estudar uma forma de combate à criminalidade. 4 milhões de reais nós deixamos de receber por picuinhas políticas. E o Érico acha que não foi decidido quem é, como foi. Foi sim. E é bom dizer quem foi. Senhor secretário André Costa, de quem sou admirador, e do governador, que por picuinhas políticas achavam que, como Maracanã, achavam que Maracanã estava sendo escolhido porque Maracanã tem um prefeito de oposição. Maracanã, segundo o último Atlas da Violência, é o município mais violento do Brasil. Aí você ainda vai achar que a escolha se deu, seu secretário, por picuinha política. E o senhor, mais do que nós, tem os números. Tem os números. Arnaldo Aguiar, bom dia, estamos na escuta. Então, Marcos Firmo, não tem essa. Não tem essa. Foi realmente um erro nosso. E se a gente não reconhecer os nossos erros, a gente tende a repeti-los. Maracanã, vizinho a Fortaleza, né? Pode até ser que eu e você não tenhamos os números, mas o secretário tem. Sabia disso. Não foi escolhida nenhuma capital. Como é um projeto piloto, procura coisa menor. É uma experiência, é um laboratório. Laboratório. Um laboratório. Uma cidade em cada região. Então, se essas ações... E cidades violentas. Pois é, todas são. Então, se essas ações derem resultado, é que o projeto se expande. Se expande para o Brasil. Essa é que é a inteligência do chamado projeto piloto. E vai se expandir. Não é só um pacote que você tem e joga para ver se dá certo. Não, vai estudar. Então, foram escolhidas 5 cidades, uma em cada região do Brasil. E aqui na região Nordeste,
nós tivemos a honra de ter Maracanaú. A honra, sim. Mas, assim, foi escolhida pelo governo federal para ser para receber, para ser laboratório, fazer parte do laboratório. E por uma barbeiragem política, uma barbeiragem da politicagem, nós perdemos. Até um gesto grandioso do general Gaspar Teófilo, né? Que ao assumir a Secretaria Nacional de Segurança, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele teve a grandeza de propor, até porque tinha dados suficientes para isso, né, Maracanaú, dentro dessa possibilidade, desse estudo, desse projeto que vai realmente ser ampliado para o Brasil, não tenho nem dúvida disso. 100 mil homens da Força Nacional, as 5 cidades escolhidas estão recebendo, além do aporte de recursos de 4 milhões de reais. Outra coisa, já no final do programa, eu quero dizer que Macron é hipócrita e não respeita os próprios compromissos ambientais. Eu não estou dizendo, eu estou repetindo a frase de Olivier Dabene, professor de ciência, professor de política na Sciences Po, que é o Instituto de Estudos Políticos de Paris, que preside na instituição o Observatório Político da América Latina. Ele diz, para o professor, a briga com Bolsonaro, alvo fácil por retrucar provocações, foi bálsamo fantástico para o líder francês. Aí ele vai dizer, né, que, olha, na verdade, o presidente da França, Emmanuel Macron, resvala na hipocrisia ao atacar a política ambiental do governo Jair Bolsonaro, já que o país europeu não cumpre vários compromissos listados no Acordo de Paris. Esse Baitinga do Newton, né? Dizendo, o Bolsonaro mentiu, não cumpre o Acordo de Paris. Está aqui o cientista de lá, francês, dizendo isso. Que Macron não cumpre vários dos compromissos. E segue distribuindo, dizendo, descumpre vários compromissos listados no Acordo de Paris sobre a mudança climática e continua distribuindo licenças para mineradoras atuarem na faixa da Amazônia, situada na Guiana Francesa. Hipócrita. O cientista político Olivier Dabene, professor da Sciences Po, diz que o embate dos últimos dias entre Paris e Brasília ofereceu um bálsamo, né? O Bolsonaro foi útil lá para o cara. Nesse sentido, prossegue Dabene, centrar fogo no presidente brasileiro permite a Macron desviar a atenção da opinião pública em seu país, onde as coisas não vão exatamente bem. A gente já falou sobre isso daqui, né? Diz que, olha, o G7 seria uma coisa medíocre, chata. Aí ele tomou o G7, né, para falar sobre essas coisas. A situação na Guiana Francesa é tão séria que tem uma área lá chamada de Monte do Ouro, que é explorada por uma equipe dinamarquesa. Montanha do Ouro. Montanha do Ouro, perdão. Que é explorada por uma equipe por uma empresa, uma transnacional dinamarquesa, mineradora dinamarquesa e russa, que eles utilizam cianureto. Cianureto, exatamente. Altamente tóxico. Terminando já, porque está no final. E a justificativa é porque não chega a 1% da área 0,1% da Guiana Francesa. Isso é ridículo. Então, o jornalista pergunta, então Bolsonaro tem alguma razão ao dizer que Macron instrumentalizou um problema interno do Brasil e quis tirar proveito dele? Sim. E isso me parece claro. Os dois jogaram o mesmo jogo, fizeram política interna com diplomacia. É claro que o conflito não foi inventado do nada, que há um problema de fundo, o respeito a compromissos ambientais, ao Acordo de Paris sobre mudança climática. Mas os brasileiros têm razão em dizer que os franceses não respeitam seus próprios engajamentos e que apontar o dedo para o Brasil ajuda a desviar o foco disso. Terminando aqui, João Soares da Silva, Luciano, não se encontra um meio de comunicação que façam críticas ao governo do Estado e à Prefeitura de Fortaleza. Estão todos calados. Parabéns a vocês e ao programa Hora da Notícia. São 6h59. Nilton, o tempo corre, né? Não deu nem para a gente ouvir os nossos queridos, né? Graças a Deus. Terminou do mês de agosto, né, Luciano Kleber? Exatamente, né? Agora vem setembro. Mas graças a Deus. Os Belrobros começando. 6h59, estamos encerrando a conexão que a gente faz com a Rádio Paraíso FM, lá de Sobral. Um grande abraço, Ricardo Gomes, meu querido Assis Nascimento, grande comunicador, líder de audiência no poderoso som da Paraíso, que rasga aí as ondas, tanto em Sobral quanto na região norte. Aqui em Fortaleza, vem aí, Carioquinha, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus.
Deus nos abençoe. 7 horas, Rádio Assunção Cearense. Ficamos por aqui até segunda-feira, se Deus quiser.